Olá, meu nome é Evelyn e eu espero que todos estejam bem. Para a aula de hoje, nós vamos aprofundar conceitos relacionados à construção e análise de gráficos da função exponencial. Vamos terminar essa aula sabendo alguns conceitos aí relacionados à construção, a como identificar e as propriedades relacionadas aos gráficos da função exponencial. E já começamos a nossa aula com a seguinte pergunta: por que estudamos ou devemos estudar gráficos, né? Por quê? É uma maneira de traduzir dados numéricos para imagens, né? Qual seria a principal vantagem? Que visualmente nós conseguimos encontrar erros, entre aspas, né, mais facilmente, ok? E aqui eu faço uma brincadeira com vocês. Se vocês digitarem aí no Google a seguinte equaçãozinha, né, função, ela vai gerar este gráfico aqui, que representa o nosso amor pela matemática. Então, pois bem, os dados numéricos são representados por meio de um gráfico, que visualmente nós conseguimos entender melhor um gráfico, né? Então, por exemplo, eu peguei um gráfico aqui, né, já falando no nosso momento atual sobre a pandemia, a gente consegue visualizar que tem trechos desse gráfico onde há o crescimento mais acelerado, né? Por exemplo, aqui nesse trecho, a gente tem uma curva de crescimento bem rápido. Então, para o leigo, é mais fácil entender o gráfico do que o dado numérico em tabelas, ok? Então, vamos lá. Começamos a nossa aula com as atividades que vocês vão fazer para mim e depois me entregar, ok? A gente vai estar explicando, destrinchando algumas atividades relacionadas ao caderno do aluno, volume 3, que se relaciona ao terceiro bimestre. A atividade 9. Vamos lá. A gente vai ler com atenção e tentar extrair o máximo de informação possível que está aí no enunciado para a gente. Vamos lá. Atividade 9. Para o estudo dos gráficos das funções exponenciais do tipo f de x igual a elevado a x, sendo que, vamos seguir aqui, que a é maior que zero e a é diferente de 1, para todo número real. Construímos a seguir uma tabela com diversos valores correspondentes de f de x para alguns valores de a. Nossa, muita informação aí relacionada à matemática, mas vamos tentar aí destrinchar por pedaços. Vamos lá. Se trata de uma função exponencial. Então, logo de cara, já chama a atenção da gente, ou deveria chamar a atenção de vocês. Puxãozinho de orelha. Se trata de uma função. F de x é igual a elevado a x, ok? Além disso, a é maior que zero. Quem que é esse a para a gente? Este a aqui já vimos, né, em aulas passadas, uma revisão com potenciação. Então, este a é a base. E ele fala o seguinte para a gente: o a tem que ser maior que zero. Então, a base tem que ser positiva e não pode ser zero. Ok? Ele já deixou bem claro, para que se relacione essas características à função exponencial. E além disso, o a tem que ser diferente de 1, pois se a base for 1, para qualquer expoente o resultado sempre vai dar 1. Então, vai dar aquele gráfico de função constante. Não caracteriza, a função exponencial. Ok? Vamos lá, vamos caminhar. Além disso, ele diz para a gente no enunciado que ele deu duas tabelas, ok? Essas duas tabelas têm informações extremamente importantes. Primeiro, que a gente consegue logo de cara perceber. Primeiro, as bases são diferentes. Olha só, na primeira tabela, ele tem uma base inteira. E na segunda tabela, ele tem uma base fracionária. Então, as bases são diferentes. Ok. Além disso, ele pede para a gente preencher essa tabela com a seguinte regra.
eu tenho na primeira coluna uma f de x, uma função, né? Que tem aí uma regrinha 2 elevado a x. Na segunda coluna, uma função g de x igual a 3 elevado a x. E na terceira coluna, um h de x é igual a 4 elevado a x. Então, vamos lá. Ele dá aqui, na primeira coluna, os valores de x. Nós vamos substituir aqui nesta regra. Então, para algumas lacunas aí, alguns retângulos, eu já meio que indiquei o caminho para vocês. Por exemplo, se x vale 2, 2 elevado ao quadrado, ele está aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, o expoente 2, ele vai indicar que eu vou multiplicar a base por ela mesma 2 vezes. Ok? E vocês preencham o valor aqui para mim. Então, eu não estou resolvendo o exercício inteiro para vocês, eu estou indicando só o caminho, ok? Eu entendo o seguinte, que para uma base inteira, positiva, e com expoente inteiro e positivo, eu acho que seja mais, não óbvio, não fácil, mas, menos trabalhoso para vocês. Ok? O que me interessa nessa tabela aqui, nossa, é quando o x valer um expoente negativo. Então, o que vai acontecer com o resultado, com essa potência? Então, por exemplo, se o x valer menos 1 e a minha regra na primeira coluna é 2 elevado a x, então eu vou ter qual resultado? 2 elevado a menos 1, ok? É igual a 1 sobre 2. 3 elevado a x, 3 elevado a menos 1, eu vou ter 1 terço. 4 elevado a menos 1, 1 quarto. Então, a gente tem uma regrinha relacionada aí à potenciação. A potência que possui expoente negativo se transforma em uma fração, ok. Invertendo a base, eu inverti, a base era 2, então vai ficar a base. Inverter é deixá-la no denominador, lá embaixo. Você está aqui em cima, invertir, ele fica lá aqui embaixo, ok? Invertendo a base e elevando ao mesmo expoente sem um sinal negativo. Por exemplo, inverti 1 sobre 2, e o 2 caiu aqui para baixo, no lugar do denominador. Vou elevar ainda essa fração inteira ao expoente sem o sinal, meio elevado a 1 é meio, ok? Já para, tomem cuidado aí, hein? Já para essa base aqui, por exemplo, eu fiz só de uma coluna, meio elevado a x, a conversa é outra, calma lá. Eu só vou fazer para vocês aqui a primeira coluna e vamos tentar raciocinar de modo similar para a segunda e terceira coluna, ok? Então, vamos lá. A minha regra é meio elevado a x. Então, meio elevado ao quadrado, expoente positivo, eu acho que é elementar para a gente. Então, eu vou multiplicar meio vezes meio, porque o expoente é 2. Então, a base, eu multiplico ela por ela mesma 2 vezes. Multiplico aqui numeradores e denominadores. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 1 quarto. Acho que está mais fácil para a gente conseguir enxergar. Meio elevado a 1, ele mesmo. Meio elevado a 0 é 1 por definição. Já, tomem cuidado aí, hein? Um expoente negativo, vamos tentar lembrar da regra do slide anterior. Expoente negativo, eu vou inverter. Então, se o 2 está aqui no denominador, aqui embaixo, ele vai ser invertido. Ele vai lá para cima no lugar do numerador. 2 sobre 1. E perceba o seguinte, olha só a regra. Eu vou ainda continuar elevando a esse expoente sem o sinal negativo. 2 sobre 1 elevado a 1 é igual a 2 sobre 1 ou 2. Então, vamos lá, com calma, olha com atenção, acho que o vídeo, vocês podem pausar, olhar, etc. E pedir a palavra aí, né, se tiver alguma dúvida. Vamos para o próximo slide. Além disso, olha só, esse exercício, ele é grande e complexo, ok? No item B, ok, ele pede o que pra gente? O item A era completar com os dados da tabela. O item B é o seguinte, tendo como base
os valores obtidos nas tabelas, vamos esboçar os gráficos das funções exponenciais a seguir, para identificar suas características fundamentais, observando o domínio, a imagem, o crescimento ou decrescimento em cada caso. Para isso, construa os gráficos das funções em um mesmo sistema de eixos e descreva as características fundamentais das funções indicadas em cada caso. Então, as características de domínio e imagem, nós vamos fazer em plantão de dúvida, que eu acho que é mais interessante a gente puxar a orelha de vocês. Por enquanto, a gente vai construir este gráfico. Então, vamos lá. Eu construí aqui para vocês o 2 elevado a x. Cabe a vocês construir o g de x e o h de x, ok? Tá, vamos com atenção. Lembrando o seguinte, que a coordenada, cada pontinho aqui é uma coordenada, é feita da seguinte relação, x, y. O x, ele deu para vocês aqui. Agora, o valor do y, ok? Eu estou fazendo só para a primeira coluna, vamos prestar atenção e com calma. Eu vou ter aqui, ok? Com a função f de x, a seguinte coordenada, 2, 4... ok? 1, 2, tudo bem, ó? 2, 4, ok? 1 tá aqui, ó, no meinho. 1, 2, fiz mais ou menos aproximado, tá? Ok? Perdoem aí a minha imprecisão. 2 elevado a 0, então eu tenho 0, 1. Ok? Quando x é igual a 0, y vale 1. E quando eu tenho menos 1 aqui, eu vou ter 0,5, que é meio, né, para a função, para o f de x. Então, tudo que a gente conseguiu completar na tabela, a gente vai fazer o gráfico aqui. Quais gráficos? A f de x eu já fiz. Então, vocês vão me entregar a g de x e a h de x, ok? Então, quem conseguiu completar a tabela... desculpa. Vai conseguir fazer de maneira mais fácil e menos trabalhoso para vocês, tá bom? Vamos lá. Ele pede o mesmo procedimento para a segunda tabela, a gente colocar no gráfico, ok? Então, o que a gente pode perceber? Que gráficos com as bases aqui fracionárias ou decimais, o que vai acontecer com este gráfico? A base inteira estava subindo. Essa subida para a gente é uma função crescente. Neste caso aqui, com uma base decimal ou fracionária, a gente vai ter uma característica muito importante desse tipo de gráfico da função exponencial. Tá? Mas antes disso, antes de começar a comentar, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela já construída e principalmente nas coordenadas a que se relaciona essa construção, né, desses gráficos. Então, eu só vou construir com vocês a 1 sobre 2 elevado a x. Vocês aí em casa, por favor, construam 1/3 elevado a x e 1/4 elevado a x, ok? Então, vamos lá. Tabela já construída. Eu tenho na coluna do x, os valores de x. Desse lado aqui, do lado direito, eu tenho os valores relacionados ao eixo y. Então, vamos com calma. 2 vai casar com 1/4. Mas 1/4 eu não consigo aí identificar no gráfico. 1/4 é 0,25, ok? Então, x igual a 2, aproximadamente aqui, está na metade desse caminho aqui, tá ok? Está entre 0 e 0,5, metade. Então, aproximadamente, perdoe minha imprecisão de novo, 0,25, tá? Quando x valer 1, né? Ó, vamos olhar aqui a tabela. O y vale 1 sobre 2 ou 0,5, tá aqui. Quando x valer 0, o y vale 1, tá aqui. E além disso, quando x valer menos 1, né, por meio das contas que a gente já apontou, o y vai valer 2, tá aqui. Então, este gráfico aqui, uma base fracionária
ou decimal, ele tem a seguinte característica: é uma função que está descendo, então ela é decrescente, ok? Ao contrário do slide anterior, 2 elevado a x é uma função crescente, está crescendo, ok? Então, domínio e imagem eu deixo para o nosso plantão de dúvidas, ok? A definição de função crescente e decrescente para função exponencial, acabamos de ver aí. Vamos lá, queridos. Colocar as coordenadas para as funções f de x e izinho de x. Isso aqui, vocês vão transportar todos os dados de tabela para essas duas funções. E vão perceber o que? Olha a dica, hashtag fica a dica da Prof. Evelyn. 2 elevado a x, acabei de falar para vocês. Tem que ser um gráfico crescente, porque a base é um número inteiro. Além disso, uma base fracionária ou decimal, a função é decrescente, ok? Então, vamos lá de novo, vamos repetir mentalmente. Base inteira, cresce. Base fracionária ou decimal, decresce. Além disso, ambas vão passar por um ponto específico. Eu quero que vocês pensem muito bem, comparando os dados das duas tabelas aí, das funções f de x e izinho de x, aonde, em que coordenada que elas vão passar, as duas passam, tá? E é de propósito, ok? Usando uma definição aí de potenciação. Vou me calar agora porque é muita dica e tá muito assim já jogado de prato cheio para vocês. Atividade 11. Opa, vamos lá com atenção. Atividade 11. A partir da observação das coordenadas dos pontos indicados no gráfico, escreva a função exponencial que corresponde a este gráfico. Vou olhar cada coordenada aqui, né? Ok? Vamos tentar colocá-las aqui na minha tabela, ok? Lembrando o seguinte, é de uma função exponencial, ok? Então, o gráfico, ela tem uma característica. É uma f de x é igual a elevado a x. X vocês vão ter daqui, a coluna. E o y é o resultado. Então, vocês vão ter que pensar mentalmente. A elevado ao x é igual a y. Quem seria aí essa função, essa regra que está construindo este gráfico? Ok? Item B. Observando os pontos dos gráficos, determine a lei de formação. Então, isso aqui que eu acabei de falar. Então, item A, eu vou olhar e transpor as coordenadas para essa tabela. Item B, olhando a tabela e sabendo que ela é de uma função exponencial, vou prestar atenção com calma, hein? A elevado a x igual a y. Então, como é que está sendo formado aí essa função exponencial, essa regrinha aí, para eu ter conseguido construir este gráfico, ok? Se tiverem dúvida, plantão de dúvidas aí, toda segunda-feira eu tô a postos com vocês. Atividade 12. No seu caderno de anotações, monte uma tabela, parecida com do atividade 11, hein? Acho que é para cá. Desculpa, para cá. Atividade 11. Monte uma tabela com as coordenadas dos pontos de A a D, A, B, C, D, e a partir delas, escreva a função exponencial correspondente ao gráfico representado no plano cartesiano, conforme segue. Pense que tipo de base esse gráfico representa. Opa! Vamos lá. Esse gráfico aqui é decrescente, não é? Sim, se é decrescente, a base dela já vai ser o número fracionário ou decimal, ok? Fica aí, hashtag fica a dica da Prof. Evelyn, ok? Se tiverem dúvidas de novo, segunda-feira, da 1 a 1h30, estamos aqui de plantão, ok? Atividade 14, essa é de graça para vocês, ok? Atividade 14. A representação gráfica de uma função exponencial y é igual a 1 sobre 2 elevado a x. O que significa? Essa base ela é um número inteiro fracionário. Se ela é fracionário, ela vai gerar um tipo específico de gráfico da função exponencial.
Função exponencial, hein? Então, logo de cara, a gente vai conseguir eliminar quantos gráficos aí já desse teste. Vamos ficar com 2 para vocês analisarem. Hashtag fica a dica. É uma base fracionária. Então, é uma função crescente ou decrescente. Ok? Já falei demais aí para os meus queridos alunos. Vamos lá. Para entregar para o dia 30 de setembro de 2020. Portanto, ainda este ano, por favor, hein? 30 de setembro é o seguinte. Coloquei bem para frente para a gente conseguir pelo menos 2 plantões aí de dúvida comigo. Atividade 9, falta completar as informações. Eu não fiz ela inteira. Então, atividades 9, a atividade 11 e 12, tá? Eu considero de maior complexidade a 9, 11 e 12. Porém, a 14 é teste, eu acho que tá de graça para vocês, ok? Então, repetindo, 30 de setembro deste ano ainda, por favor. As atividades 9, porque falta completar vários dados aí das tabelas, construir gráfico, etc. Atividade 11, 12 e 14, ok? Deixo com vocês o meu contato, meu e-mail. Se quiserem anexar lá pelo Google Sala de Aula, melhor ainda. Google Sala de Aula, e-mail, WhatsApp, por favor, mas me mandem, me enviem as atividades, ok? Então, muito obrigado. Desculpa aí ter tido um vídeo muito extenso para vocês, mas por favor, não fiquem com dúvidas, me contatem, ok? Então, muito obrigada, meus queridos.